Todos nós adoramos criar teorias de como personagens podem continuar sua jornada, o que pode acontecer no futuro, pessoas que possam acabar entrando para a tripulação e por aí vai. E dentre essas teorias, eu queria trazer uma que eu achei extremamente bacana por se aventurar com algumas coisas que eu curti bastante envolvendo possibilidades de um final para a obra de One Piece. Bora lá que nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre. あいつらの言う新時代ってのはクソだ。海賊が夢を見る時代が終わるって？おい！なんだ人の夢は終わらねえ。そうだろう！ Links na descrição, como sempre, meu povo, não esquece de checar lá. Gente, do mesmo jeito daquele vídeo da teoria da possibilidade do Zoro matar o Kaido que eu já trouxe pro canal, essa teoria aqui se baseia num vídeo do Totally Not Mark, um cara que faz vídeos de anime lá da gringa. E se tu quiser ver o vídeo dele, ele tem quase 1 hora de duração e o link tá aqui na descrição. Antes de partir para cuspir informação na cara de vocês, eu quero ressaltar algumas coisas que eu achei extremamente bacana. E a primeira é, quando eu trouxe aquele vídeo no canal da teoria do Zoro, eu mencionei sobre paralelos e como teorias adoram se apegar neles. No caso da teoria do Zoro matar o Kaido, os paralelos que tinham naquela teoria fechavam tua visão para coisas muito específicas. Isso fazia com que, se tu analisasse algumas coisas, a teoria perdia um pouco da força. Hoje, porém, com o lançamento do Vivicard do Kaido, surgiram novas teorias que consideram coisas diferentes para a teoria do Zoro finalizar o Kaido. Essas que eu devo admitir são mais convincentes. Isso na teoria de hoje não se aplica tanto, porque ela tem coisas bem mais sólidas, que tu consegue enxergar com mais clareza e aplicar no universo de One Piece do que pode acontecer. Fora que ela mistura algumas coisas de outras teorias que eu gosto bastante particularmente, como Shanks estar em Elbaf, e o negócio do Luffy ser o Sol e o Barba Negra a escuridão. E como eu não quero me prolongar demais, esse vídeo não vai ter a mesma duração que o vídeo do Mark, mas eu vou fazer o possível para reunir toda a informação mais essencial para vocês. Para início de conversa, nós vamos dividir o One Piece em 4 partes, sendo essas: o East Blue, a primeira metade da Grand Line, ou como é chamado, o Paraíso, a segunda metade da Grand Line, ou o Novo Mundo, e o ato final de One Piece. A gente vai dividir desse modo por um motivo, sendo esse que os arcos do Novo Mundo estão diretamente relacionados com os do Paraíso. E essas relações se dão tanto por coisas que são contrárias umas às outras, como coisas que são basicamente idênticas. E antes de continuar, eu posso afirmar que o Oda gosta bastante de fazer esse tipo de coisa, de pegar inspirações e fazer coisas idênticas ou se não contrárias. Como por exemplo, o homem que inspirou Laon. Se tu não sabe do que eu tô falando, tem um vídeo aí no card que fala um pouco sobre. Continuando o nosso caminho, a teoria se baseia nisso, já que os arcos do pré-time skip, o Paraíso e o pós-time skip, Novo Mundo, estão conectados. Então a gente pode, a partir disso, usar informações que temos do East Blue para tentar decifrar algo do futuro, que ainda está por vir. E uma coisa que o Mark gosta de ressaltar aqui no vídeo dele é que essas relações seriam intencionais, para mostrar como os Chapéus de Palha cresceram pela obra. E para falar bem a verdade, essa maneira de pensar é algo bem animador. Agora vai ser a parte gigante que a gente vai falar um pouco mais dessas relações que existem no anime. Então se tu não quiser spoiler, não preciso falar muito, a gente vai comentar sobre muitas coisas aqui. E para começo geral, a gente vai pegando dos arcos mais recentes do Novo Mundo e descendo até chegar no início dessa era pós-time skip. Sendo a nossa primeira comparação entre a terceira parte de Wano, onde nós estamos em Onigashima, sendo conectado com Marineford. Marineford foi a primeira vez que tivemos uma guerra em One Piece, e agora em Wano a coisa não tem sido tão diferente. A batalha de Luffy contra o Imperador é algo simplesmente surreal, e a gente pode ver as ligações que esses dois arcos têm, começando por uma localidade que existem em ambos, e alguns fatos que se fazem espelhados. Onigashima, nós podemos ver muito bem que seu formato segue o mesmo conceito do antigo QG da Marinha. Junto disso, nós temos os Chapéus de Palha e companhia entrando pela porta principal sem serem detectados, enquanto escondiam seus navios embaixo do mar, já que eles tinham a noção que não dariam mais para trás. Já em Marineford, todo mundo estava esperando a chegada dos piratas, mas eles ainda assim chegaram de surpresa, com seus navios saindo debaixo do mar, numa localidade parecida com que os navios de agora de Wano foram escondidos. Ainda nessa parte, a guerra de Onigashima é algo que não está sendo visto por ninguém de fora. É algo que só quem tá lá sabe o que está acontecendo.
Já Marineford era alguma coisa pública, para todo o mundo ver. Ambas dessas guerras ainda têm motivos parecidos, para salvar um herdeiro. Ace, em Marineford, era o filho do antigo rei dos piratas, Gol D. Roger, e filho adotivo do imperador da época, Barba Branca. Já em Onigashima, nós temos 2 herdeiros, que representam cada um uma parte do Ace. Primeiro, com Momonosuke, o herdeiro legítimo de Wano. Ele foi levado 20 anos para o futuro por sua mãe, enquanto Ace foi carregado por 20 meses na barriga de sua querida mãe. Ambos ainda foram colocados para execução, mas já temos uma inversão de papéis aqui. Enquanto Ace foi posto para execução e teve sua identidade de filho do Roger revelada, ele negou violmente que era filho do rei dos piratas. Já Momonosuke fala com convicção que ele é filho de Oden, Kozuki Momonosuke. Agora, a outra parte do Ace é Yamato, filho ou filha biológico de Kaido. Enquanto Ace é fiel e ligado ao seu pai adotivo, Yamato odeia sua relação com seu pai e quer ao máximo se livrar disso. Assim também como os dois são soltos por Luffy de suas correntes. Agora falando um pouco do Kaido, ele é ligado diretamente ao Barba Branca. Ambos deles são apresentados como os mais fortes, o homem mais forte do mundo e a criatura mais forte do mundo. O Kaido ainda tenta sempre achar maneiras novas de se suicidar, sem se importar com o legado que vai deixar nem com seus subordinados. Já o Barba Branca é um homem que se importa com a vida e ama cada um de seus filhos. E agora, para fechar o ato atual de Wano, nós temos o flashback de Oden e a relação de Roger, Barba Branca e Oden, com Luffy, Ace e Sabo. Sabo e Oden são ambos da realeza e ambos fogem de casa. Enquanto Oden é renegado por sua família até o momento que volta como um homem reverenciado, Sabo não é renegado, mas sim substituído, por ele renegar a sua família. Com uma última diferença, que Oden vai viajar ao mar, enquanto Sabo é impedido. Pelo menos, foi impedido temporariamente até sabermos que ele estava vivo. Até aquele momento, Sabo era morto por um dragão celestial, usando uma arma. Oden também é morto por um dragão, usando uma arma. E agora, no momento que o Roger chegou no Barba Branca e no Oden, esses dois já possuíam uma relação entre si. Mais ou menos como o Luffy chegou em Ace e Sabo, que já tinham uma parceria. Uma única diferença é que o Luffy era o mais fraco de Chorão, enquanto o Roger era extremamente poderoso e confiante. E por último dessa parte, tanto o Luffy quanto o Roger declaram seus sonhos para os outros dois, e o flashback do Oden marca o final da aventura do Roger, enquanto o flashback do trio ASL marca o início da jornada dos garotos. Finalizando a parte atual que estamos de Wano, voltamos então para a segunda parte de Wano, que voltando também na linha do tempo antes de Marineford, temos Impel Down. Em Wano, Luffy perde uma batalha, é capturado e jogado numa prisão. Lá ele tem a oportunidade de se soltar e de fugir, porém decide ficar e tomar a prisão para si mesmo. Já em Impel Down, ele invade uma prisão por conta própria, é capturado, consegue se soltar e decide então, ao invés de ficar e lutar, fugir. Lá temos Magalhães também, o chefe de Impel Down, que comeu a fruta do veneno, que faz o Luffy não poder bater nele sem sofrer dano, inclusive com os golpes do Magalhães sendo tão fortes que o Luffy teve que recuar em sua batalha. Já na prisão de Wano, nós temos o mandante sendo Queen, um cara conhecido por criar pragas. E uma dessas pragas do Queen é o maior obstáculo que o Luffy tem que lidar com. E em vez de fugir da praga assim como fez com o veneno de Magalhães, Luffy decide lidar de frente com ela, inspirando as pessoas em sua volta a continuar com a rebelião. Já no final dessas duas partes, de Wano e de Impel Down, nós temos a chegada de duas figuras muito fortes. Em Impel Down, Barba Negra, e na prisão de Wano, a Big Mom. A relação deles se dá que ambos tinham ligações com o imperador do arco. Barba Negra era da tripulação do Barba Branca, e Big Mom era conhecida do Kaido. Assim como, claro, ambos invadem as prisões respectivas. Nessa parte nós até temos outras ligações, mas o principal é mais ou menos isso, e como eu não quero me estender tanto, que nem eu falei antes, vamos pro ato 1, ou a primeira parte de Wano. Essa daqui já tem ligação direta com Amazon Lily. Para começar, Luffy cai nas duas ilhas, Wano e Amazon, com o objetivo de tentar encontrar seus aliados, com a maior diferença sendo que em Amazon Lily ele espera que o pior tenha acontecido com seus companheiros. Já em Wano, ele já presume que eles conseguem se virar por conta própria. Em Amazon Lily, Luffy vê que o Brivicard do Ace está se esvaindo e que precisa ajudá-lo. Em Wano, Luffy entrega a notícia de que Ace morreu para Otama. Em Amazon Lily, Luffy é subjugado por algo estranho chamado Haki, da qual ele não tem conhecimento. Com sorte, porém, ele consegue dar a volta por cima com sua própria força.
Já em Wano, ele percebe que mesmo com o Haki, ele não é forte o suficiente e é derrotado por Kaido. E ok, isso aqui foi tudo bastante coisa, e com isso aqui fechamos o Wano e a saga de Marineford. Antes de continuar, não se esqueçam que as ligações aqui não se dão somente por coisas relativas iguais, mas também por relativas opostas. Para continuar então, agora nós temos o Reverie e Sabaody. No Reverie, os líderes mundiais, incluindo alguns aliados do Luffy, entram em uma discussão sobre o impacto que o Luffy tem tido no mundo como um todo. Já em Sabaody, o Luffy é quem descobre o quão poderoso o mundo é, e o quão fraco ele ainda é, fazendo com que sua tripulação seja toda separada. Agora, em ambos os arcos, o dragão celestial, St. Charles, tenta capturar uma sereia. Em ambos os arcos, ele é punido severamente por isso. Em Sabaody, Luffy dá um soco nele, fazendo com que uma guerra se estenda por todo o arquipélago. Já no Reverie, a sua punição previne que mais violência no futuro ocorra. Ainda em Sabaody, lá nós sabemos que os Shichibukais estão sendo reunidos para enfrentar o Barba Branca. Já no Reverie, nós ficamos sabendo que os Shichibukais estão todos sendo dispensados pelo governo. Por último aqui, o final do Reverie é marcado pela revelação do Insama, o cara que aparenta ser o ser supremo do mundo todo com apenas seu olho direito aparecendo. Já em Sabaody, no início nós temos a aparência de Duval, com de início somente o seu olho direito aparecendo. Agora, nós iremos para o Whole Cake, que como é um arco gigante, engloba ligações com mais de somente um arco do pré-time skip, englobando Enies Lobby, Water 7 e Thriller Back. A começo, o Water 7 é marcada pela saída de 2 membros da tripulação, Usopp e Robin. O Whole Cake já nós temos a saída do Sanji. No caso da Robin sair, foi com o objetivo de salvar os Chapéus de Palha. O Sanji, por outro lado, queria salvar o Baratie. Ainda nós temos 2 batalhas em ambos os arcos. Uma entre Sanji e Luffy e a outra entre Usopp e Luffy. Na batalha de Sanji, o cozinheiro fala que não quer saber mais dos Chapéus de Palha e parte para a batalha. O Luffy decide não reagir, pelo simples motivo que ele sabia que as palavras do Sanji não eram verdadeiras até aquele momento. Com isso, Sanji continuamente bate no Luffy até ele cair no chão. Sanji então vai embora chorando. Por outro lado, na batalha do Usopp, o Luffy reage e derrota o atirador, indo embora também chorando. Sanji vai embora depois de derrotar o Luffy e Usopp vai embora após ser derrotado por Luffy. Já em Enies Lobby, a volta ao bando da Robin e do Sanji são invertidas. Enquanto a Robin se arrepende e admite que quer voltar para o bando, com um grito para toda a ilha ouvir, o Sanji só admite isso quando o Luffy desenrola um soco nele, fazendo o nosso cozinheiro falar somente para o Luffy, sem ninguém mais em volta, para ouvir que ele queria voltar. Uma das coisas que não temos muito uma inversão para Enies Lobby são as batalhas individuais dos Chapéus de Palha. Porém, nós temos a principal batalha, a do Luffy, com as respectivas sendo a luta contra o Rob Lucci e contra o Katakuri. Ambas dessas batalhas têm como objetivo principal do Luffy proteger a sua tripulação. Enquanto contra Lucci ele estava segurando o agente da CP9 para deixar o restante do bando ir atrás da Robin, contra Katakuri ele estava segurando o comandante Doce para que o seu bando fugisse de Whole Cake. Nas duas batalhas também o Luffy acaba demonstrando novas técnicas. Contra o Lucci, ele tinha acabado de mostrar o Gear Second um pouco antes da batalha, e já na própria luta ele demonstrou o poder do Gear Third. Já contra o Katakuri, nós temos o desenvolvimento do Haki da observação avançado por parte do nosso capitão. Agora uma parte legal, os golpes que o Luffy usou no Lucci são facilmente despachados pelo Katakuri, então tem uma parte da luta que nós não temos uma base para tirar daqui. Não de Enies Lobby pelo menos, mas sim de Thriller Back. E a batalha que essa base é retirada é a do Samurai Ryuma contra tanto o Brook quanto o Zoro. Uma coisa que o Ryuma falava pro Brook é que não importava o quão incrível alguma técnica fosse, se 2 pessoas usassem a mesma técnica em um combate, ganharia de qualquer jeito aquela pessoa que fosse mais forte. E o Katakuri gosta de marcar isso também na batalha contra o Luffy, sobrepujando o Chapéu de Palha com seus ataques. E também, o final das suas batalhas estão ligadas. Durante o golpe final das 2 batalhas no mangá, nós temos um painel inteiro para mostrar os 2 indo de frente um contra o outro. E após isso, nós temos a posição final do protagonista e do antagonista espelhadas. Ryuma e Katakuri ficam de pé em frente a Zoro e Luffy, que estão caídos no chão, aparentando estarem derrotados. Porém, com uma ironia do destino, Ryuma e Katakuri criam um respeito final pelos seus adversários e aceitam a sua derrota. Acabando o Whole Cake, nós vamos agora para Zou, sendo Zou uma inversão de Long Ling Longland, Jaya e Skypiea. A inversão e ligação de Long Ling e Zou é que ambos têm uma cultura nômade. Em Long Ling, nós temos um grande círculo composto por várias ilhas,
onde uma vez a cada ano a água desce, fazendo com que os habitantes se mudem de uma ilha para outra. Já Zou é literalmente um elefante gigante, Zunisha, que anda por aí sem rumo algum. Fora que ambas as ilhas são formadas pelos seus próprios habitantes animalescos característicos. Agora em Skypiea, ambos os lugares possuem ruínas dos reinos antigos, com a aplicação do flashback sendo bem importante aqui, onde Calgar e Noland são relativos a Inuarashi e Nekomamushi. Fora que no flashback do Noland, Jaya estava sofrendo por conta de uma doença que as árvores transmitiam, e graças à medicina do viajante Noland, a doença foi curada. Mesma coisa para Zou, onde uma praga do Caesar estava afetando a tribo Mink, e o Chopper com sua medicina pôde ajudar. Nossa última ligação é com a declaração do Barba Negra de que os sonhos de um homem nunca têm fim. Após chegar naquele bar, o pessoal que tava ali dá risada da vontade do Luffy e do Zoro de irem para Skypiea. Luffy então vê que não é digno do tempo deles batalhar naquele local, então os dois só ficam de pé aguentando os ataques das pessoas. Enquanto eles saem do bar, o Barba Negra manda aquela frase tão icônica, que é quase igual à declaração dos membros da tribo Mink, já que eles tinham acabado de serem torturados por Jack, mas resistiram, já que acreditavam que o sonho deles valia a pena, assim como Zoro e Luffy achavam, com no final eles fazendo a declaração de que Raizo estava vivo e bem. Agora vem a parte mais fácil de se conectar das duas partes, Dressrosa com Alabasta. Aqui eu não vou me estender porque o próprio Mark já não se estendeu, mas para vocês terem uma noção de como esses arcos estão completamente ligados, princesas que precisavam salvar o país de um Shichibukai. Um desses Shichibukai que era o rei e outro que queria ser o rei. Só vejam nesse painel de um dos episódios mais recentes de One Piece, eles praticamente já mostram tudo que a gente precisa ver para ver a ligação. O próximo arco que vamos pegar por cima vai ser Punk Hazard, e esse se liga com as primeiras 3 ilhas que os Chapéus de Palha passaram quando entraram na Grand Line: Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island. A começar por Whiskey Peak, aquela era a primeira ilha da Grand Line, com os moradores sendo caçadores de recompensas, que festejavam com os piratas recém-chegados ao paraíso. Tudo isso sendo diferente de Punk Hazard, uma ilha que era apagada do mapa e dos log poses, assim como seus habitantes serem pessoas que viviam nas sombras. Os dois arcos ainda dão início a uma jornada para salvar a realeza. Tanto Vivi quanto Momonosuke, a maior diferença é que em relação aos Shichibukais, as quais os Chapéus de Palha iriam enfrentar, por parte de Whiskey Peak, a aparência de Crocodile é levemente escondida, e as suas aparições são mais misteriosas. Diferente de Punk Hazard, onde desde lá, Doflamingo já era mostrado por completo com aparências mais significativas. Agora em Little Garden nós somos marcados pela luta de 100 anos de Dory o Gigante Azul e Brog o Gigante Vermelho. Ficando bem claro lá em Punk Hazard, onde a ilha está dividida em vermelho e azul, lava e gelo, a Aokiji e a Kainu. E apesar deles não estarem mais lá, ainda temos também 2 gigantes em Punk Hazard, os irmãos Yeti. Já em Drum, para não ficar tão comprido, a principal ligação envolve doutores. O Dr. Ryoluki, que teve seu sonho realizado ao final do arco da ilha de Drum, com aquela nuvem rosada em formato de um cogumelo, e Caesar Clown, com seu cogumelo explosivo que ele tinha deixado explodir em Punk Hazard. Ainda temos mais ligações, mas vamos indo, vai. Eu sei que o vídeo já tá se prolongando demais e eu quero ir direto ao ponto logo. Agora as coisas mudam um pouquinho, porque ao invés de termos Log Town com uma ligação da Ilha dos Homens Peixe, nós temos o Arlong Park, sendo a sua ligação, assim também como Log Town sendo o retorno a Sabaody e o Baratie sendo o final de Wano. Falando então da Ilha dos Homens Peixe, o primeiro de tudo, aquela ilha antigamente era território do Barba Branca. Ele um dia chegou lá e declarou seu território, para que os piratas não interferissem na paz da ilha. Já em Arlong Park, o próprio Arlong foi quem tomou a ilha. Só que no caso, ele significava sofrimento em vez de esperança. Em ambos os arcos também temos um Homem-Peixe que odeia humanos, com a única diferença que Arlong teve seus motivos para começar a crescer o seu ódio, enquanto Rod Jones simplesmente começou a criar ele do nada. E também, claro, um deles tem o mínimo de caráter, vendo que Arlong se preocupava com seus irmãos, quando, por exemplo, ele atacou um acidentalmente quando Luffy usou de escudo. Já o Rod Jones não ligava para nada e colocava pessoas do próprio sangue na sua frente para receberem ataques por si. Passando por último na Ilha dos Homens Peixe, nós também temos algumas coisas relacionadas a incrivelmente Skypiea. Em um dos arcos, os Chapéus de Palha vão para o céu, voando, enquanto para outro, eles vão para o fundo do mar mergulhando. Em ambos, eles acham um grande polvo. No caso de um deles é o Kraken. E em ambos os arcos, eles enfrentam um inimigo com uma grande arca, com diferentes significados, porém, para cada contexto. Agora, fechando nossa linha do tempo, nós temos Sabaody e Log Town. Um deles é a ilha onde Roger nasceu e morreu. O outro é a ilha onde os Chapéus de Palha morreram e renasceram.
Em ambos também a tripulação fica por pouco tempo e depois escapam da marinha. Agora nós já cobrimos todo o Novo Mundo e o Paraíso, e uma pequena parte do East Blue, mas ainda falta o final de One Piece e alguns arcos do East Blue. E para isso nós vamos inverter tudo e fazer com que o Baratie seja a atual parte de Wano. No caso dessa parte atual, até o seu final. Na parte atual de Wano nós temos uma ilha inteira voando, enquanto no Baratie temos um navio no mar. Assim também como temos figuras que são ditas como sendo incrivelmente fortes, Kaido e Don Krieg. Claro, porém, que nas suas respectivas localizações. Assim também como ambos são conhecidos por terem uma tripulação extremamente grande e poderosa. Agora, uma coisa que no vídeo do Mark só faz sentido por estar em inglês, Kaido fala pro Luffy no capítulo 1014 que ele não é Joy Boy. Em contrapartida, o Zeff chama o Luffy de Chore Boy, lá no arco do Baratie. Em português, isso só fica garoto das tarefas. Então pra gente não fez tanto sentido essa comparação ser feita. Imagino que nem em japonês, mas isso já não é do meu conhecimento. Mas, só pra dar contexto do que isso significaria, o Luffy só se livrou de ser o garoto das tarefas após derrotar Don Krieg. Então por isso, ele poderia finalmente vir a se tornar Joy Boy ou a carregar o legado de Joy Boy após derrotar Kaido. A última indicação dos dois arcos agora, Zeff tinha um livro que ele escreveu durante suas viagens na Grand Line. Don Krieg imaginava que aquilo poderia conter informações sobre o One Piece e o tesouro final da Grand Line. E adivinhem quem mais tem um livro assim? O Oden, e seu livro na qual ele descreveu a sua jornada fora de Wano. E agora, nós finalmente chegamos no ponto final, onde nós, com todas essas informações, podemos tentar especular como o One Piece pode acabar. Como vamos continuar a partir de Wano, e o que vai acontecer no final de tudo. É claro, não tem como predizer de maneira correta, mas temos como tentar pelo menos. Agora nós temos a Vila Siriup, Orange Town e Romance Down, os últimos 3 mini arcos para poder predizer um destino. Como eu falei no início, eu gostava dessa teoria porque ela envolvia Elbaf, e temos que admitir, faz sentido. Já que tomaríamos como inspiração e ligação para esse arco, seria o arco da Vila do Usopp. O que mais belo seria se nós não tivéssemos Elbaf para mostrar como aquele garoto mentiroso do East Blue teria se tornado um bravo guerreiro do mar. Ainda mais com o nome de Elbaf, que se for invertido vira a palavra fable, uma fábula, uma história fantasiosa, que era nada mais as histórias que o Usopp vivia contando para Kaia. E como algumas mentiras do Usopp já se tornaram verdades hoje em dia, o que impediria de mais coisas virem a se tornar verdade do que ele já falou? E também, é claro, o que seria melhor do que um arco pro fechamento do personagem do Usopp do que um reencontro com seu pai, Yasopp? Isso daqui eu já curtiria demais, porque até existe uma teoria sobre o Shanks estar em Elbaf, que toma como rédea as inspirações pro personagem do Ruivo, e tematicamente seria simplesmente o perfeito Shanks reunindo com Luffy logo após o mesmo ter derrotado um Yonko, se provando finalmente forte e preparado o suficiente para o reencontro dos dois, e isso seria incrível. Agora nós temos que tentar dizer algo para Orange Town. Aqui nessa parte já fica um pouco complicado do que dizer que vai acontecer, mas o mais provável seria que estivesse ligado também a Elbaf, considerando que em uma nós temos Bug destruindo Orange Town. Nós poderíamos acabar vendo Shanks salvando Elbaf, uma pequena inversão de papéis. Assim também como Orange Town poderia ter algo ligado à ilha Lodestar, que é a última ilha antes de Laugh Tale. Para isso nós teríamos que saber algo de tal ilha para podermos fazer conexões, mas infelizmente nós não temos nada. Mas, seguindo no meu pensamento, eu acho que vai ser junto de Elbaf sim, e nós vamos ter uma ligação entre o Bug e o Shanks. Agora as coisas ficam um pouco mais loucas. Falando de Town, a inversão barra ligação que nós botaríamos aqui seria o Capitão Morgan com o Insama, pelo motivo de que ambos foram apresentados somente como personagens misteriosos. Nós não vimos como era realmente o Capitão Morgan logo de início. Ele estava escondido, assim como o Insama. Também temos que pensar que Town tem um formato meio peculiar. O forte da marinha que parecia um castelo poderia estar ligado ao castelo de Marejoá. E ainda assim tá faltando uma ilha que a gente deixou passar que explicaria por que estaríamos lidando já com o governo mundial e os dragões celestiais. Mas antes de irmos para essa ilha, vamos falar da Vila Fuchsia, na ilha de Dawn. Lá nós tínhamos um garoto que só dizia ser forte e que estava preparado para ser um pirata, mas acabou vendo que o mundo não era da maneira que pensava e acabou botando o homem que ele mais admirava em perigo. Então por que nós não poderíamos ter o pequeno garoto que tinha coisas pendentes para provar se era capaz de enfrentar o mundo, voltando como o rei dos piratas com toda a sua tripulação?
Talvez até com o Shanks estando junto lá, recusando o Luffy de devolver o seu chapéu, dizendo que o chapéu sempre foi destinado a ser do Luffy ou coisa do tipo. Um dos pontos finais da teoria, o One Piece vai acabar com uma inversão de papéis da primeira abertura We Are, com as últimas palavras de Roger sendo as de Luffy, porém não as últimas, dessa vez com todos sabendo o que é o One Piece, e o Luffy não morrendo e sim podendo viver sua vida ao lado de seus companheiros, explorando o mundo em mais aventuras com, é claro, ninguém tendo a audácia de sequer ir atrás dele. Isso ainda explicaria o motivo do Oda já ter imaginado como seria o final da sua obra, mesmo quando ele já tinha começado ela lá em 1997, já que ele só teria que inverter o início de tudo para chegar no final. E agora o que eu tinha mencionado antes da ilha que eu deixei passar, que seria a inversão de Laugh Tale, a ilha do Gaimon, o nosso mascote no vídeo do Luffy chamar todo mundo pra tripulação. Lá nós tínhamos o Gaimon, um homem que passou a vida inteira preso em um baú, tentando alcançar tesouros em cima de uma montanha. Esses que sempre estiveram vazios. Ficando um pouco, na verdade, bem louco, o chapéu do Luffy estaria relacionado ao baú do Gaimon, e o One Piece e os baús vazios que estavam em cima da montanha, ou no caso, Laugh Tale. Isso poderia nos dizer também que, como os baús estavam vazios, o One Piece pode ser algo que por si só é alguma coisa vazia, que não tem valor se for simplesmente achado do nada. Algo que tem que ser complementado por algo, por alguém, para poder cumprir o seu real objetivo. Esse alguém sendo Monkey D. Luffy. E ainda também para complementar o porquê do chapéu do Luffy seria o baú do Gaimon, o que é mais importante na jornada? Os seus companheiros. E o que fez o Gaimon ficar ligado aos animais da ilha? O fato dele estar preso em um baú. Foi isso que fez ele criar uma família na ilha, junto com os animais. E o que fez o Luffy virar um pirata e encontrar os seus companheiros? Isso mesmo, o chapéu de palha. O chapéu que o Shanks deu para ele. Tudo muito bonitinho, mas também temos um último ponto. A ligação final de Luffy com o Barba Negra. A luz e a escuridão. Isso se daria por uma frase do Sengoku, onde ele fala que as pessoas da família D possuem um destino cheio de alternâncias, que faria mais sentido com a expressão Checkered Fate, que se refere ao campo de xadrez, onde sempre tem uma alternância entre os quadrados brancos e os pretos, a luz e a escuridão. E como a última parte antes do time skip acaba com o Luffy estando no fundo do poço e o Barba Negra estando no seu ápice, matando o Barba Branca e se tornando o próximo imperador, essa parte seria a escuridão do tabuleiro, fazendo com que o novo mundo fosse a parte clara, a parte da luz, que Luffy representaria, fazendo com que terminasse a série com o Luffy no seu ápice, e Barba Negra no seu pior estado. Luffy vai ser o amanhecer da nova era. O vídeo do Mark se estende um pouco mais falando da música Binks no Sake, mas como esse vídeo aqui já tá um pouco grande demais, o principal já foi dito, então eu vou recomendar duas coisas caso tu queira ver algo relacionado a essa música. Primeiro é ver o vídeo do Mark, que vai estar aqui na descrição. Lá que vem a teoria original. E também um vídeo falando um pouco sobre a música Binks no Sake de modo geral, do Evandro Fusari, do canal Mangaka, que eu também vou deixar aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham achado essa teoria tão bacana quanto eu achei, deem apoio pro cara que criou ela aqui embaixo, e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se inscreve aqui no canal e deixa a tua opinião nos comentários. Se tu ficou até aqui, comenta a seguinte palavra: abacaxi. Eu tô ficando por aqui, e falou!